Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa terceira aula de Matemática 1 do nosso terceiro bimestre. A unidade temática da nossa aula de hoje é a álgebra, o objeto de conhecimento específico. De conhecimento é a equação do segundo grau, e o conhecimento específico, vamos estudar as resoluções de equação do segundo grau completa, cálculo do discriminante, escrevendo as raízes por meio da fórmula resolutiva, ou seja, a fórmula de Bhaskara. Então, na aula passada, vimos que as equações do segundo grau são todas as equações escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a diferente de zero. Vimos também o coeficiente de a, que é o número que multiplica o x ao quadrado, ó. A vezes x ao quadrado, ou seja, o número que fica aqui é o coeficiente de a. O coeficiente de b é o número que multiplica o x, ou seja, o número que fica aqui é o coeficiente de b. E o coeficiente de b é um número real. Quando a diferente de zero, temos b diferente de zero e c diferente de zero, chamamos que essa equação é uma equação do segundo grau completa, porque na aula passada a gente também viu algumas equações do segundo grau que são incompletas. No entanto, quando a equação ela corresponde a essa fórmula geral aqui, dizemos que ela é uma equação do segundo grau completa, quando a, b e c são números diferentes de zero. Então, observa aqui o exemplo. Ó. Temos a equação 3x ao quadrado mais 5x menos c. Quem é o meu coeficiente de a, coeficiente de b e o coeficiente de c? Então, o coeficiente de a é o número que multiplica o x ao quadrado, ou seja, o número 3. O coeficiente de b, o número 5. E o coeficiente de c, menos 6. Existem dois casos de equações, que são as equações. Existem dois casos de equações incompletas, ou seja, quando ax ao quadrado mais bx é igual a zero, nesse caso, c ele é nulo, ou seja, ele é zero, então ela é uma equação do segundo grau incompleta, e quando ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso, b é nulo, ou seja, b é igual a zero. Então, são dois exemplos de dois casos de equações incompletas. E isso a gente compreendeu e estudou na aula passada. Então, na aula de hoje, vamos conhecer uma maneira simples de resolver. Vamos conhecer a maneira de resolver as equações do segundo grau. Então, trazendo o momento literário da nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre a equação do segundo grau. Muitos séculos antes de Cristo já se sabia resolver certos tipos de equação do segundo grau. Então, a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau só surgiu no século XVII e normalmente é atribuída ao mais importante matemático desse século, que é o Indo-Bhaskara. Sua obra mais conhecida foi chamada de Lilavati. Lilavati, mas que nome estranho, né? Lilavati era o nome da filha de Bhaskara. Mas por que um matemático iria colocar na sua obra mais importante o nome da sua filha? E aí, vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, Bhaskara Acharya era um fanático por astrologia, então acreditava plenamente nas predições astrológicas, e os astrólogos previram que Lilavati só poderia se casar em determinada hora de determinado dia. Então, mais tarde, um incidente foi descoberto, mas na hora propícia para
o casamento havia se passado, mas a hora propícia para o casamento já havia se passado. E o noivo, com medo de maus presságios, havia fugido. Então Lilavati não se casou. Para consolá-la, o pai prometeu perpetuar seu nome, dando-lhe a um de seus livros o título Lilavati. Essa história é o nome desse livro que apresentou para o Brasil, chamado de Fórmula de Bhaskara. O dia chegou e a jovem, muito ansiosa, observava o relógio de água, que deveria marcar a hora propícia para o casamento, mas ao se debruçar sobre o relógio, ela não se deu conta de que uma pequena pérola do seu vestido caiu e tapou o orifício do relógio, fazendo com que a hora do seu casamento nunca chegasse. Que estranho, né, essa história? Então, no Lilavati, Bhaskara apresentou um processo algébrico para a resolução das equações do segundo grau, já que era conhecido na época em que já era bem conhecido na época em que o livro foi escrito. Mas, sendo ele o autor do livro no Brasil, o procedimento recebeu o nome dele, se tornando Fórmula de Bhaskara. Então, vale lembrar que, fora do Brasil, ela é conhecida como fórmula resolutiva. A fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva. Vamos ver qual é. Então, essa fórmulazinha aqui é a conhecida fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva. Que é a fórmula x mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, essas duas fórmulas aqui é conhecida como a fórmula de Bhaskara. Então, para utilizar a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva, vamos relembrar que uma equação completa do segundo grau tem a fórmula geral que a gente viu na aula passada, né? Ax ao quadrado mais b mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes da equação, e a sendo diferente de zero. Então, em cada caso, diga quais são os coeficientes a, b e c da equação dada. Temos a equação 3x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Quem é o coeficiente de a? O coeficiente de a é 3. O coeficiente de b, menos 5. E o coeficiente de c é mais 2. A igual a 3, b menos 5 e c igual a 2. A letra b, ó, temos o coeficiente de a, vai ser 1, que está multiplicando x ao quadrado. O coeficiente de b, mais 1, que está multiplicando x. E o coeficiente de c, menos 3. A igual a 1, b igual a 1 e c igual a menos 3. Então, temos aqui, ó, x é igual a x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, onde a e b são os coeficientes da equação que se quer para resolver. E delta é chamado de discriminante e é calculado por delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vocês vão precisar memorizar essas duas formulazinhas, porque a partir de hoje, a gente vai começar a utilizar elas. Então, as duas formulazinhas que vocês precisam memorizar, essas duas. X menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. E delta, ela também é chamada de discriminante, que é delta igual a... Para calcular delta, vocês vão utilizar essa formulazinha. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembre-se que essas letrazinhas, b, a e c, correspondem aos coeficientes da equação. Então, vamos praticar, né? Usando a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva de Bhaskara, encontre as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Quem é os coeficientes dessa equação? O coeficiente de A é 1, coeficiente de B, menos 5,
coeficiente de C mais 6. Primeiro passo, vocês identificam os coeficientes da equação. E iremos utilizar essas duas formulazinhas para resolver essa equação do segundo grau. Então, resolvendo a equação 1, já identificamos coeficientes, né? O coeficiente de A é 1, de B menos 5, de C é 6, que é aqui, ó, 1, menos 5, e aqui é 6. E agora vamos usar as fórmulas para responder, né? Temos a fórmula, primeiro calculamos o delta, então delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. No lugar das letras, a gente vai substituir por os coeficientes. Então, onde tem b, coloca menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, coloca 1, e o c substitui por o 6. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 6. O resultado disso é 25 menos 24. 25 menos 4 é igual a 1. Então, o meu delta, nesse caso, vai ser igual a 1. E agora, vamos calcular o x' e o x, as duas raízes dessa equação. Então, ó, para calcular, substituímos aqui nessa fórmula, ó, o b é o coeficiente, então vamos colocar menos 5, que é aqui do coeficiente b, mais ou menos, e delta, a gente já encontrou o valor de delta, que foi um substituir aqui na fórmula. Multiplicando por 2 vezes a, quem é a? Aqui é 1. Então, ó, menos 5 ao quadrado, mais raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Então, resolvendo, ó, menos vai ficar 5 mais 1, raiz de 1 é 1, extrai a raiz de 1, mais 2 vezes 1, 2. Então, 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, calculando x', vamos ter, calcula primeiro o negativo e depois o positivo. Então, x1 vai ser igual a 5 menos 1 dividido por 2, que dá igual a 4 dividido por 2. Então, uma raiz vai ser igual a 2. E agora calcula a raiz positiva, né, que é x2. 5 mais 2, ou 5 mais 1, 6, dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, as raízes dessa equação vai ser 2 e 3. O segundo exemplo, vamos usando a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara, encontra as raízes da equação 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Lembrando, o primeiro passo é identificar os coeficientes da equação. Ó, o a vai ser 3, coeficiente de b menos 2 e coeficiente de c menos 1. E agora substitui nas fórmulas, né? Que é as duas fórmulas. A fórmula de Bhaskara, que primeiro calcula o delta e depois calcula as raízes. Quando encontra o delta, calcula as raízes. Então, substituindo, né? Ó, aqui já está os coeficientes, onde a é igual a 3, o coeficiente de a é 3, o coeficiente de b menos 2 e o coeficiente de c menos 1. E agora, substitui na equação, na fórmula. Então, temos delta igual, quem é b? B é menos 2. Mas é menos 2, ó, b ao quadrado é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes, quem é a? A é 3 vezes, quem é c? Menos 1. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Calculando isso, vamos ter menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 3 vezes menos 1 vai dar mais 12 positivo. E 4 mais 12 é igual a 16. Então, o segundo passo é calcular as raízes dessa equação, substituindo aqui, ó, por meio dessa fórmula. Então, substituindo agora o delta nessa fórmula aqui, ó, vamos ter
Menos B. Quem é menos B? 2. Então, substitui aqui menos, menos 2, mais e menos. Raiz de delta. Delta a gente encontrou já no slide anterior, que foi igual a 16. E aí, aqui embaixo, ó, 2 vezes A, que é 2 vezes... Quem é A? A vai ser o meu 3 aqui. Então, menos menos 2, mais e menos raiz de delta, dividido por 2 vezes 3, vamos obter 2 mais ou menos 4, que é igual a dividido por 6. Agora, vamos calcular as duas raízes. Então, primeiro calculamos a negativa, né? X menos 1. Quando x for menos 1, x1, então, é igual a 2 menos 4 dividido por 6. 2 menos 4 é 2. Então, vamos obter menos 2 sextos. E simplificando, por 2, vamos ter o resultado de menos 1 terço. E agora, calculando a raiz positiva, né? 2 mais 4 dividido por 6. 2 mais 4 é 6 dividido por 6, vai dar igual a 1. Então, as raízes dessa equação é menos 1 terço e 1. Nesta aula, a gente vimos como usar a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau, e os elementos da fórmula resolutiva e os discriminantes e o delta. E para a nossa aula de hoje, o conteúdo foi esse. Estou disponibilizando a correção da aula passada. A atividade será do livro didático e estará indicado também no formulário. Então, bons estudos, boa aula e até a próxima.